Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2, do 6 ao 7. Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. Nós estamos meditando no homem segundo o coração de Deus, porque nosso desejo, nosso anseio, e eu sei que nós cantamos e oramos, que nós queremos ter um coração igual ao coração de Deus. E hoje nós vamos falar, então, continuar falando sobre o pano de fundo da vida desse homem. E hoje nós vamos falar sobre as sementes da destruição, que estão lá no 1 Samuel, no capítulo 10 e 11, ele fala desse episódio. Nós vamos ler apenas 1 Samuel 10, versículo 6, que diz assim: O Espírito do Senhor se apossará de você, e com eles você profetizará e será um novo homem. Samuel, ele ungiu Saul para reinar sobre Israel. Na mesma ocasião, o profeta deu ao novo rei vários sinais para provar a veracidade de suas palavras. Esses sinais incluíram como ele receberia a notícia de que as jumentas haviam sido encontradas. Lembra? A reação do povo que Saul receberia na estrada e o encontro dele com um grupo de profetas, que está lá em 1 Samuel 10, de 2 a 11, como nós vimos. Essa última suscita então questionamentos que adoraríamos muitas vezes responder. Então, 1 Samuel 10, de 9 a 10, diz assim: Quando se virou para afastar-se de Samuel, Deus mudou o coração de Saul, e todos aqueles sinais se cumpriram naquele dia. Chegando a Gibeá, um grupo veio em sua direção, e o Espírito de Deus se apossou dele, e ele profetizou no meio deles. Nós temos aqui um princípio, né? O princípio de Provérbios 21, que o coração do rei está na mão do Senhor e é o Senhor que inclina para onde ele quer. Então, toda autoridade tem o coração nas mãos do Senhor. O princípio de Deus, então, no coração. Embora possamos imaginar sobre o que os homens de Deus profetizaram, podemos observar um claro princípio aqui. O Senhor mudou o coração de Saul. Um coração transformado é requisito fundamental para se reinar, para se exercer autoridade. Após todas essas experiências incríveis, Saul retornou à casa de seu pai e guardou o próximo passo do profeta. O próximo passo do profeta. No processo, vislumbrando então outras curiosidades sobre Saul, seu tio perguntou o que Samuel havia dito. Saul respondeu apenas o que acontecera com relação às jumentas, nada dizendo sobre a declaração de que ele seria rei. Então Samuel reuniu todo Israel para que pudesse apresentar Saul como rei. Samuel dispôs as tribos por meio de um complicado processo seletivo. Apenas 2 pessoas sabiam o porquê de tudo aquilo: Samuel e Saul. De todas as tribos, Samuel escolheu Benjamim. De todos os clãs de Benjamim, escolheu a família de Matri. E de todas as famílias de Matri, a família de Quis. Pois bem, quando o grande momento chegou, nada de Saul. Mais uma vez percebemos o problema mais sério de Saul. Ele estava escondido entre as bagagens. 1 Samuel 10, 22. A ciência do homem é totalmente diferente da divina, né? Em vez de regozijar-se agradecido pelo privilégio que Deus estava graciosamente concedendo, Saul se concentrou em si mesmo e no que os outros pensariam dele. Depois de o acharem ali,
Samuel finalmente apresentou-o como novo rei. O profeta então explicou os regulamentos daquele novo modelo de governo e então se despediu do povo. Imediatamente descobrimos outra dica de fraqueza de Saul. A maior parte do povo jubilou-se com o novo rei, mas alguns encrenqueiros reagiram já de forma diferente. Eles desdenharam de Saul, insultaram publicamente, mas um traço de seu caráter aparece ali então. Ele se fez de surdo. 1 Samuel 10, 27. Talvez quisesse que todo o povo o exaltasse. O apóstolo Paulo, outro Saulo, escreveu uma receita que o Saul de nossa história poderia ter usado, que é o princípio para muitos daqueles que são servos do Senhor. Gálatas 1,10 diz assim: acaso busco eu agora a aprovação de homens ou de Deus? Ou estou tentando agradar homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar os homens, não seria então servo de Cristo. O verdadeiro servo de Cristo é o princípio. Ele então não procura agradar os homens. Saul, como todos os que buscam satisfação própria, tinha dificuldade de se posicionar pelo certo e pelo aquilo que é justo, pois ele desejava não a aprovação de Deus, mas a aprovação dos homens. Em vez da confrontação, ele optou pela saída mais fácil, não lidar com o problema que estava ali diante dele. Ele preferiu deixar a poeira baixar. Entretanto, o problema maior estava nele mesmo. Ele priorizava o seu eu e não o Deus que o havia escolhido. Muitas vezes os homens querem a aprovação de Deus, a aprovação dos homens e não a aprovação dos céus. E aí? E o seu coração? Nas próximas meditações veremos o melhor de Saul, mas como um imenso carvalho infestado de insetos de praga continuaria em sua alma. Saul então retornou à fazenda do seu pai, mas certos acontecimentos não o deixaram lá por muito tempo. Logo veremos uma imagem diferente do homem que deveria ter sido um grande rei, se tão somente com firmeza colocasse o seu viver sobre a autoridade do Todo-Poderoso. Então, nós vimos que Saul, ele tinha uma personalidade muito forte, e foi isso que tornou sua autodestrutividade ainda mais dolorosa. Ele se autodestruiu. Ao tomar posse da coroa, ele não teve imediatamente um palácio construído em sua homenagem, nem se sentou em um trono para ser servido. Ele ali voltou para o trabalho do campo, fazendo o que sempre fizera, aguardando o desenrolar dos acontecimentos. E tudo aconteceu conforme o profeta dissera. Então, logo chega o mensageiro, encontrou Saul voltando com seus bois após lavrar a terra. Queremos acreditar que Saul foi tocado pelas lágrimas de seu povo. A Bíblia conta que o Espírito de Deus se apoderou dele e ele ficou furioso. Os israelitas estavam prestes a receber uma mensagem especial do seu novo rei. Saul tornou um par de bois, cortou-os em pedaços e os enviou para todas as localidades de Israel, proclamando: é isso que acontecerá aos bois de quem não seguir Saul e Samuel. 1 Samuel 11, 7. Samuel tinha avisado ao povo que um rei implicaria em submissão forçada. Eis aqui então o recrutamento militar. Saul, ele sabia que havia insubmissos entre os israelitas. Ele queria deixar claro o que aconteceria com aqueles que não respeitassem a sua ordem, mesmo que a obediência tivesse que se dar por medo. Pobre dos bois, hein? Seu método funcionou. Veja como termina o versículo 7c. Então o temor do Senhor caiu sobre o povo e eles vieram unânimes. Saul então marchou com seu exército para Jabes de Gileade e rompeu o cerco. Nesse processo ele teve duas grandes vitórias, uma contra os amonitas e outra contra os detratores, aqueles que estavam falando mal do seu governo.
Os vitoriosos israelitas encontraram aqueles que o haviam escarnecido de Saul, e eis o que lhe sucedeu. Em 1 Samuel 11, 12 e 13. Então o povo disse a Samuel: quem foi que perguntou: será que Saul vai reinar sobre nós? Traze-nos esses homens e nós o mataremos. Saul, porém, disse: hoje ninguém será morto, pois nesse dia o Senhor trouxe libertação a Israel. Não podemos dizer que Saul foi um rei compassivo, pois logo mais poderia acontecer mais alguma coisa. Se ele realmente fosse daqueles dias em diante, teria sido diferente. Suas atitudes demonstravam que o que ele buscava era aceitação popular e não o respeito. Então, amanhã nós vamos continuar meditando a respeito do ato e da tragédia do primeiro governo monárquico de Israel. Que Deus abençoe você e que você possa meditar nesses princípios poderosos. A quem você quer agradar? Os homens ou os céus? Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. Até lá!